Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o testemunho de Maria. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 12, versos 1 a 3, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Esse texto é um texto realmente interessante e representa algo realmente extraordinário, vivido exatamente na última semana de Jesus aqui na Terra, antes da sua morte. Na sexta-feira daquela mesma semana, Jesus estaria morrendo, estaria sendo crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde estaria morrendo na cruz. Na noite de sexta-feira, ele já estaria no sepulcro. Entretanto, Cristo Jesus, que no domingo pela manhã havia entrado de forma triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, a maior parte das pessoas haviam aclamado Jesus como rei. Jesus retornava agora para Betânia. Betânia era o seu quartel-general nas vezes em que ele ia para Jerusalém. Betânia estava bem próximo de Jerusalém, então Jesus ia e voltava com muita tranquilidade. Passava o dia em Jerusalém e à noite ele pernoitava em Betânia, hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta. O texto bíblico vai mencionar que Lázaro estava à mesa como convidado, que significa que o jantar não era na casa deles. Marta servia. E o que sabemos a respeito desse jantar, por aquilo que os outros evangelhos também mencionam, é que esse jantar foi na casa de Simão. Simão, que era um fariseu que havia sido curado por Jesus. Simão havia se tornado leproso e Jesus o havia curado. Simão queria retribuir agora, de alguma forma, a graça recebida por Jesus. Apesar de Simão ainda não estar completamente convertido no seu coração. Era um jeito que os fariseus tinham de poder retribuir de alguma forma o que havia sido feito a eles. Eles precisavam pagar por algo que haviam recebido. Esse era o sentimento no coração de Simão. Mas hoje, o teor da lição não é o Simão. Em outro momento, talvez, analisemos um pouco da história dele. O fato é que Maria não estava à mesa. Abrindo aqui um parênteses na história, no livro das Atos Nações, Ellen White vai mencionar que Simão havia sido responsável por colocar Maria numa situação complexa e por ela ser vista como uma mulher sem moral, uma mulher pecadora. Ele era responsável pelo pecado dela. O fato é que quando Maria vai para poder ungir a Jesus, Simão olha para ela e vai pensar, se esse homem realmente fosse o Messias, ele saberia quem é essa mulher que o está ungindo. Essa mulher é uma mulher sem moral. Nessa perspectiva, Jesus sabia quem era Simão e sabia também que Maria era uma vítima naquela situação. Mas Jesus não expõe Simão. Ele vai contar uma história, ele vai dizer: Simão, dois indivíduos deviam uma grande soma a um rei. E o rei perdoou os dois. Um deles devia um valor exorbitante, enquanto o outro devia uma pequena quantidade. O rei perdoando os dois, qual dos dois você acha que o amará mais? E então ele vai dizer: suponho que aquele que recebeu o maior perdão. Ele vai dizer: Maria se sentiu perdoada, por isso ela me ama mais. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me cumprimentou com um beijo, entretanto Maria não para de lavar os meus pés com um perfume caro e ao mesmo tempo enxugá-los com seu cabelo. Com aquela situação, Jesus conseguiu ganhar tanto o coração de Simão como também o de Maria, que já era dele. Mas essa história, ela vai trazer aqui alguns contornos bem interessantes, porque esse perfume que foi usado por Maria para ungir os pés de Jesus era um perfume de nardo puro, que possuía um valor tão grande em termos comerciais que uma pessoa, para conseguir comprar um frasco desse mesmo perfume, ela teria que trabalhar, um trabalhador comum, teria que usar 100% do valor que ele recebesse durante um ano todo de trabalho para conseguir, de alguma forma,
comprar esse mesmo perfume. Ou seja, era um elemento extremamente caro. Por que Maria fez isso, essa exorbitância? João, ele vai denunciar aqui o próprio Judas, que vai olhar para aquela situação e ele vai dizer que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas João vai, de alguma forma, mencionar de forma categórica que no capítulo 12, verso 6, que ele era um ladrão e egoísta. Judas, nesse caso. E Jesus vai repreendê-lo e vai dizer: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas no meu caso vocês nem sempre terão. E ela fez uma coisa boa. E aonde esse evangelho do reino for pregado, a história dela vai ser contada como testemunho do que ela fez. Porque ela ungiu o meu corpo antes da morte. Maria, na verdade, havia ouvido Jesus mencionar que ia morrer. E Maria, como uma atitude de gratidão pelo que Cristo havia feito por ela no passado, pelo grande amor que ela tinha pelo Senhor Jesus, ela vai reunir recursos para comprar esse perfume, para ungir Jesus depois da morte. Entretanto, aqui o que o texto está dizendo para a gente é que Maria pensou muito bem naquela situação e ela chegou a uma conclusão. Jesus precisaria receber esse presente em vida, não em morte. Então, no contexto daquele mesmo jantar, e você percebe que Maria não está fazendo parte dele, o Lázaro está sentado à mesa, Marta está servindo no mesmo jantar, mas Maria não. Maria não está fazendo parte dessa refeição. E exatamente pelo fato de que havia uma história complicada entre Maria e Simão, e o próprio Simão. Jesus já havia perdoado Maria, mas havia um histórico nada invejável entre Simão e Maria no passado, e Simão era culpado dessa situação toda. Então, Maria lá não estava, mas Maria aproveitou a oportunidade, ela tentou passar desapercebida. Naquelas ocasiões, quando o jantar era servido, ele era servido normalmente no chão mesmo. A mesa era uma mesa pequena, uma mesa baixa, a comida era colocada em cima e as pessoas se sentavam em volta da mesa. Normalmente haviam almofadas colocadas no chão e o indivíduo se sentava com os pés para o lado de fora e ele ficava escorado sobre a mão e utilizava a outra para poder comer. E isso até acaba explicando por que no dia da ceia, João, que estava bem perto de Jesus, chegou a colocar a cabeça junto do seu peito. Eles estavam muito próximos. Como os pés estavam por lado de fora da mesa, e lembrando que aquela não era uma época que possuísse energia elétrica, Maria provavelmente pensou que passaria desapercebida diante daquela situação, mas quando ela abre o frasco de alabastro, com aquele perfume de nardo puro, caríssimo, o cheiro encheu a sala. Então ela foi notada por causa do cheiro do perfume. E quando as pessoas procuraram para ver de onde estava vindo aquele cheiro, perceberam o ato de Maria. Maria estava lavando os pés de Jesus com o perfume e secando com os próprios cabelos, porque ela não havia trazido nem sequer uma toalha para poder enxugá-los. E ela chorava e beijava os pés de Jesus. Essa atitude de Maria é, no mínimo, uma atitude, um testemunho tremendo de quem Jesus é. Uma atitude como essa não seria tomada em relação a uma pessoa que fosse simplesmente um ser humano comum, até porque não existem relatos históricos de algo que tenha acontecido em relação a uma outra pessoa, a algo semelhante. Maria vai fazer isso porque ela entende quem é Jesus. Ele é o Messias. E apesar de não entender tudo que estava envolvido na questão da morte sacrificial de Jesus, ela ainda assim o estava ungindo como um ato de gratidão e de amor. Isso deve fazer com que, de alguma maneira, nós paremos para pensar no tipo de relacionamento que temos com o Senhor. Quando paramos para pensar naquilo que Ele tem feito por nós, em como tem sido, quantas são as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Nós também somos chamados a viver uma história de amor e gratidão para com Deus. Quão grato você tem sido pelo que Jesus tem feito por você? Como você tem demonstrado de forma prática esse mesmo amor? Por exemplo, você pode oferecer ao Senhor um perfume caríssimo, com o seu tempo, com os seus talentos, contando aos outros aquilo que Jesus fez por você, sendo uma testemunha do Senhor. Não é à toa que Cristo Jesus vai, de uma maneira extraordinária, quando ele ressuscita dos mortos,
a primeira pessoa que vai ter a oportunidade de poder vê-lo ressuscitado é Maria. Porque ela havia experimentado uma gratidão extraordinária pelo que Cristo havia feito por ela. E ao mesmo tempo, havia se sentido perdoada. Ela tinha o coração totalmente voltado para o Senhor. Eu espero que isso possa te motivar a viver da mesma forma. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que Cristo nos ama e que nele nós podemos ser mais do que vencedores. Colocamos nas suas mãos a nossa vida e ao mesmo tempo te pedimos, nos ajude a podermos viver com gratidão para com o Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?